Boa noite e bem-vindo ao Vexa. Eu vou começar te falando o básico, porque é assim que as coisas realmente assustadoras entram na nossa vida, devagar, com cara de rotina. Era uma terça-feira comum, dessas que começam com café forte, notificação no celular e a cabeça cheia de lista. Eu tinha passado o dia resolvendo pendência, indo em mercado, respondendo gente que eu nem queria responder. E quando deu umas 8 e pouca da noite, o céu já estava daquele jeito. Um preto, meio azulado, úmido, prometendo garoa. Eu olhei o relógio e pensei, se eu não for agora, eu não vou. Minha avó tinha falecido fazia 2 semanas. Nada cinematográfico, nada de filme. Foi simples e triste, do jeito que a vida é quando a gente não tá preparado. Eu carregava um peso bobo, mas que não saía. Eu ainda não tinha ido ao cemitério. Eu precisava deixar flores, acender uma vela. E no fundo, eu precisava conversar com ela, nem que fosse só eu falando com a terra e fingindo que alguma coisa me escutava. Eu fui de ônibus até perto e caminhei o resto. Não era longe, mas era o tipo de caminho que parece ficar mais comprido quando você tá sozinho. A rua ia ficando mais vazia, os comércios fechados, os postes mais espaçados. Eu lembro do som dos meus passos na calçada e da sacola de plástico batendo na minha perna, com as flores dentro. Eu tava com uma jaqueta leve, mas a umidade fazia parecer que o ar grudava na pele. Cheguei no portão do cemitério por volta das 21h07. Eu lembro porque eu olhei no celular e deu aquela sensação de tá tarde demais. O lugar era antigo, daqueles com muro alto, ferro preto e uma guarita que parecia sempre vazia. Só que naquela noite tinha um homem lá dentro, um funcionário, eu imaginei. Um senhor magro, de boné, sentado numa cadeira, olhando para baixo, como se tivesse cansado demais para levantar o rosto. Eu cumprimentei. Boa noite. Ele demorou um segundo para responder, como se a palavra tivesse que atravessar um corredor dentro dele. Boa noite. Eu perguntei se ainda dava tempo de entrar. Ele olhou para o relógio dele, daqueles de pulso velho, e depois para mim, como se medisse alguma coisa. Dá, mas não fica muito. Eu agradeci e passei. E quando o portão fechou atrás de mim, eu senti um negócio idiota, infantil, como se o som do metal batendo fosse uma assinatura, como se eu tivesse acabado de aceitar um contrato sem ler. Lá dentro, o cemitério tinha aquele cheiro que mistura terra molhada, flor velha e pedra fria. Não tem como explicar direito. É um cheiro que parece silêncio. Eu fui andando entre os túmulos, tentando lembrar o caminho, porque eu tinha vindo só uma vez no enterro. E enterro a gente não grava nada direito. A mente fica nublada. Eu só lembrava de uma árvore grande, torta, e de um corredor com 2 fileiras de jazigos. Eu achava que estava sozinho, até ouvir um isqueiro. Foi um clique baixo, do meu lado esquerdo, atrás de um túmulo alto. Eu parei na hora, com o coração dando um pulo. Aí, um segundo depois, eu vi uma chama, pequena, tremendo, como se alguém tivesse acendido um cigarro escondido. Eu pensei, tem alguém aqui. Normal, cemitério sempre tem funcionário, gente que vem tarde, gente que não quer ser visto. Só que a chama não apagou. Fiquei ali, parada. Uma luzinha fraca, amarela, imóvel. Não parecia vento, não parecia mão. Parecia que alguém tinha acendido uma vela e esquecido, só que não era vela. Era a chama de isqueiro, aquela pontuda, estranha, perfeita demais. Eu segui andando, tentando ignorar. É impressão, eu disse para mim mesmo. Só que quanto mais eu andava, mais eu sentia que aquela luz estava me acompanhando.
não atrás, não na lateral, dentro do meu olho, como se eu levasse ela junto. Quando cheguei no túmulo da minha avó, eu senti alívio. Era um jazigo simples, pedra clara, nome gravado, uma foto pequena. Eu coloquei as flores, ajeitei do jeito mais bonito que deu, e aí acendi uma vela. O fósforo tremia na minha mão, e eu me senti patético por estar nervoso. Eu comecei a falar, bem baixinho, como se alguém fosse brigar comigo por fazer barulho ali. Eu falei do dia, do vazio, do que eu não tinha dito para ela em vida. Eu falei desculpa umas 2 vezes, sem saber do que. E enquanto eu falava, eu notei um detalhe. A minha vela estava quase apagando. A chama baixinha, fraca, como se faltasse ar. Só que não tinha vento. Eu olhei ao redor, procurando um motivo. E aí eu vi. Do outro lado do corredor, a mesma luz, a chama de isqueiro, igual, parada, a uns 20 metros de mim, no meio de 2 túmulos, como se alguém estivesse ali, mas escondido atrás das lápides. Eu fiquei olhando, esperando algum movimento. Nada, só a chama. Foi aí que eu senti um frio de verdade, não o frio da noite, um frio que vem de dentro, que faz o estômago afundar. Eu me forcei a desviar o olhar e terminar logo. Eu falei, eu volto. Apaguei o resto do fósforo e peguei o celular para ir embora. Sem sinal. Eu sei que isso é clichê, eu sei. Mas naquele momento, vendo o ícone do sinal vazio, eu senti raiva, como se o universo estivesse fazendo piada. Eu guardei o celular e comecei a andar de volta, mais rápido. Só que o caminho parecia diferente. O corredor parecia mais longo, as árvores pareciam mais altas, e aquela sensação de estar sendo observado começou a encostar na nuca. Eu ouvi outro clique, dessa vez bem perto. Eu parei devagar, virei o rosto. A chama estava a uns 3 metros de mim, do lado de um túmulo baixo. Eu juro que não tinha ninguém, não tinha mão, não tinha sombra humana, não tinha corpo. Era só a chama acesa no nada, como se alguém invisível segurasse um isqueiro e esperasse eu olhar. Eu dei um passo para trás e senti minhas pernas ficarem moles, e aí aconteceu o pior. A chama se mexeu. Não foi vento, não foi tremido, ela se deslocou, como se a pessoa invisível tivesse começado a andar devagar na minha direção. Eu não pensei, eu só andei rápido, demais quase corri. Meu peito começou a doer, minha respiração ficou curta, e cada vez que eu virava o olho, eu via a luz ali, sempre no meu lado, sempre acompanhando. Não demonstrando pressa, só perto. Quando eu vi o portão, eu senti vontade de chorar de alívio. A guarita estava lá, o funcionário ainda estava sentado. Eu comecei a chamar ele antes de chegar. Moço, moço. Ele levantou o rosto sem pressa, como se eu tivesse chamado para pedir informação boba. O que foi? Eu fui falando atropelado. Tentei explicar sem parecer maluco. Tem alguém aqui dentro. Com um isqueiro. Uma luz. Eu vi. Ele me olhou como quem já ouviu isso antes. Você acendeu vela? Acendi. Ele falou e apontou com o queixo para minha mão. Cadê? Eu olhei. Eu não estava com nada. Eu tinha deixado a vela no túmulo, óbvio. Não, eu deixei lá. Ele ficou em silêncio por um instante e então disse bem seco: Não volta para pegar. Eu engoli em seco. O que é aquilo? Ele se levantou devagar, abriu o portão para mim e falou baixo, como conselho de gente que viveu demais. Tem coisa aqui que gosta de ser notada. Você notou? Pronto, vai embora. Eu passei pelo portão quase tropeçando e quando o ferro fechou atrás de mim, eu senti um alívio tão forte que deu tontura. Eu caminhei sem olhar para trás, até a rua principal. Só quando vi o carro passando e gente na esquina, eu ousei olhar. Do lado de dentro do cemitério, lá longe, no escuro, uma chama pequena, parada, me olhando. Eu não voltei mais, e desde aquela noite eu aprendi uma coisa.
Tem lugar que não quer conversa, tem lugar que só quer companhia. E se você chegou até aqui, se inscreva na comunidade Vexa.